vídeo que eu me diverti do canal do YouTube. Então fazia muito tempo que eu não fazia nenhum vídeo da nossa série de técnicas e materiais artísticos. Então hoje temos aí um vídeo sobre um material que é o pastel, ou seja, o tal do giz de artista. Então vamos entender aí o que é esse material, sua história, como ele é usado. Então a gente tem dois tipos de pastéis. O pastel seco, que é o mais antigo, que ele pode ser então macio ou menos macio. E a gente tem o pastel oleoso, que eu tenho vários exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, né, diversas cores aí. Tem uma caixinha lotada, inclusive, que eu uso pra caramba esse material, que eu acabei de derrubar no chão, inclusive, felizmente não quebrou. Então parece realmente o giz assim que a gente usava na escola quando era criança. Então esse aqui é o giz chique, giz de artista. Tem aí os diversos tipos, os profissionais, os não profissionais, né? Hoje em dia tem vários tipos. E o oleoso, ele então é feito ou com óleo, realmente, ou com cera. Então é considerado uma técnica seca, não é uma tinta, né? É uma técnica realmente seca, que geralmente se usa sobre papel, algumas vezes até papel colorido para dar alguns efeitos, pode ser papel especial para pastel ou não. E geralmente considera-se que pastel, né, uma obra em pastel é um desenho, não é uma pintura. Também pode se considerar pintura, algumas vezes você vê essa consideração, mas a maior parte das pessoas aceita-se então que é uma técnica de desenho. Então se a gente for pensar na história do pastel, desde talvez a idade do gelo, fala-se de alguns bastõezinhos aí com pigmentos que as pessoas usavam, mas o pastel mesmo surgiu no século XVI, ou seja, na Renascença. Então na época, pigmentos minerais eram colocados com algum aglutinante, então usava-se, por exemplo, goma arábica e cola, né, de ossos de animais, se não me engano, e usava-se, sobretudo, como um material para fazer esboços, para fazer trabalhos preparatórios que depois seriam feitos a óleo. Mas com o tempo, alguns artistas começaram a usar o pastel realmente para trabalhos acabados, né? Mais pra frente ainda a gente tem trabalho do Chardin, do Boucher, do Lyotard, que era um excelente pastelista, e dessa época, então, os trabalhos do Rococó, a gente tem realmente essas cores que a gente diria pastéis, que são essas coisinhas delicadas, mas pastel não existe necessariamente só nessas cores. Elas são algumas vezes um pouco mais apagadas, mas como vocês podem ver, eu tenho algumas cores bem vibrantes, assim, tipo um laranjão. Então não necessariamente usa-se em pastel só as cores delicadinhas que a gente chama de pastéis. Então, inicialmente, o material é usado só de maneira bem tradicional, né? Mas, com o tempo, vários artistas, por exemplo, Degas, que é um impressionista, tinha sua técnica própria de usar o pastel. Ele usava aí um spray entre as diversas camadas, que permitia que elas não se misturassem, porque com o pastel, o que você faz? Geralmente você tem ali o papel, você vai usando ele e você vai misturando as cores ali no papel mesmo, não é como por exemplo, sei lá, tinta a óleo, que você pode pegar uma paleta, né, misturar as tintas aqui e depois colocar na tela. Com pastel não tem como você fazer isso, então é direto já na superfície que você está trabalhando que você vai misturar as tintas. Então, inicialmente se faziam, né, representações bem naturalistas, né, mostrando realmente como ele é, então fazendo coisas bem delicadas, e com o tempo, muitos artistas, por exemplo, o Toulouse-Lautrec, o Miró, o Klee, até o Picasso, então vários artistas aí das vanguardas começaram a usar o pastel das maneiras aí mais expressivas possíveis e sem seguir aí aquela técnica tradicional. Então o pastel pode ser usado aí para as mais diversas técnicas. Por algum tempo o pastel foi visto aí como uma técnica feminina, né, uma técnica de escola de garotas, por causa de ser algo frágil, né, até o gizinho mesmo, né, algo frágil, e que usava-se cores delicadas, mas como eu falei, depois dos vanguardistas usando aí o pastel, ele pôde ser usado de muitas maneiras, de maneiras nada delicadas, super expressivas e tal. Que é inclusive o meu caso quando eu crio aí obras de pastel. E então essa época era o pastel seco. Até o início do século XX era só o pastel seco que existia. Até o início do século XX que a marca japonesa Sakura criou aí os primeiros pastéis oleosos, que a intenção era que fosse um material fácil para ser usado em aulas de desenho nas escolas. Então até aí não era um material profissional. Só em 1947 que um artista americano chamado Henry Gertz,
Eu não sei se a pronúncia do nome dele é americana ou se é mais tipo alemã. Então, enfim, esse artista aí, ele falou com Henri Sennelier, que era um dos fabricantes de materiais artísticos mais famosos daquele tempo, né, que era francês, tinha uma loja aí muito importante em Paris, e daí falou pra ele, faça aí um giz que possa ser próximo da técnica do óleo, só que possa ser usado em qualquer suporte, né? E o Sennelier realmente criou esse pastel oleoso, e a marca existe até hoje. Inclusive a minha caixinha de pastel, não sei se dá pra vocês verem, mas tá escrito Sennelier, justamente, porque é uma marca que existe até hoje, uma marca bem famosa. E daí depois várias outras marcas começaram aí a fazer a opção, né, de pastel oleoso, feito com óleo ou com cera. Então, como todas as técnicas, tem suas vantagens e desvantagens. Então, como vocês viram, essa caixinha deve ter uns 30 pastéis. Então, aí dá pra você levar muito fácil, né, pros lugares. Então, você pega aí uma caixinha, um bloco de folhas e pode ir pra qualquer lugar, desenhar o que você quiser sem ter que levar muito trambolho. Então, é uma técnica bem prática. Que é fácil de levar para os lugares. Uma outra vantagem é que a cor não muda. Então, como você está trabalhando com uma técnica seca, não é como se você usasse uma tinta e depois que a tinta secou ela vai mudar de cor, como acontece, por exemplo, com o guache, que a cor muda depois que seca. Não, aqui não, é uma técnica seca. Então, o que você colocou ali, sucesso, é aquela cor que vai ficar. Mas, por outro lado, o pastel ele é bastante frágil, porque meio que é como se ele não endurecesse. Então ele tem a textura ali do giz e você vai aplicando as camadas ali no papel, e se ele ficar muito grosso, ele tem a mesma camada que o giz. O giz, se você, sei lá, pegar alguma coisa pontudo, até sua unha, e riscar, você vai ver que você faz um risquinho ali no giz. Você consegue, né, tirar o material ali. Então esse é um dos problemas aí do pastel, que se você deixar ele aí ao natural, ele pode sofrer algum impacto, né? Bater alguma coisa e saiu aí uma parte do seu desenho. Então, ou a obra tem que ser muito bem protegida, né? E quando for colocar numa parede, por exemplo, colocar um vidro, ou você pode usar sprays. Então existem sprays especialmente para esse fim. Eu uso às vezes spray para tinta acrílica mesmo, mas tem que se tomar cuidado com os sprays, porque alguns mudam a cor do desenho, né, ligeiramente, mas tem uma mudancinha, pode ter uma mudancinha de cor. E também algumas obras que são daquelas bem tradicionais, super delicadas, cheias de detalhes, pode haver uma certa corrosão, dependendo do spray que você usar. Por exemplo, o spray que eu uso, que não é feito para pastel, ele causa isso. Mas as minhas obras são super expressivas, não são cheias de detalhezinho, então no meu caso não tem problema. Mas se você for usar numa obra super detalhadinha, não é aí o ideal, que você pode perder pouco, mas perder um pouco aí do acabamento, do detalhe, né, da obra. Uma outra desvantagem é que fungos podem atacar o desenho, então se o desenho não for mantido num lugar que não tem umidade, se tiver umidade ele pode ser facilmente atacado por fungos. Além dos pastéis nesse formato, existem também pastéis em forma de lápis. Então você tem aí várias opções, tem o giz, oleoso, seco, macio ou menos macio e o lápis. E as diversas opções de papel, em diversas cores, profissional ou não, específico para pastel ou não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o pastel. Se vocês tiverem mais perguntas, comentários, deixa aí embaixo nos comentários. E outros materiais que vocês quiserem que eu fale, também deixa aqui nos comentários. Se for do meu conhecimento, eu falarei. Então é isso, beijinhos e até a próxima!